Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então à parte 3 da aula de número 16 do curso de Matemática Discreta ou então do curso de Fundamentos da Matemática, né? Conforme eu havia prometido no primeiro vídeo dessa aula, nós iríamos falar de alguns conceitos que muitas vezes, ou muitas vezes não, que sempre são tratados quando você está estudando funções, né? Como, por exemplo, lá no cálculo. Esses conceitos são domínio, imagem, contradomínio, inversa, e agora, para completar, nós vamos então falar sobre composição de relações. Eu já ia falar composição de funções, né? Mas antes de falar em composição de funções, nós vamos falar então de composição de relações, tá certo? Bom, o objetivo então é definir o que é a composição de duas relações e apresentar alguns exemplos, tá certo? Para nós introduzirmos esse conceito, vamos considerar primeiro um exemplo, tá bom? Então vamos pegar A, o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. O B é formado pelas letras M, N, P e Q. E o conjunto C é formado pelos números também 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E aí nós vamos considerar duas relações. A primeira relação ela vai de A em B e ela é composta por esses pares ordenados aqui do produto cartesiano de A por B. Então ela é 1 com M, 1 com N, o 2 está relacionado com o 1 está relacionado com M, 1 está relacionado com o N, tá? O 2 está relacionado com o M, o 3 está relacionado com o Q e o 4 com o P. Isso pela relação E. A relação S, ela vai do conjunto B para o conjunto C. Então, R vai de A em B e S vai de B em C. Então, você consegue observar aqui a semelhança ou a coincidência desses dois conjuntos aqui, tá certo? Então, a relação S é formada pelos pares ordenados N e 5, N e 6, P e 8, Q e 7. Tá? Então, essas aqui são as duas relações. O que você pode observar? Que nessa relação R aqui, ó, os pares, as ordenadas, né, dos pares ordenados que aparecem na relação, eles pertencem ao conjunto B. Já na relação S, as abscissas dos pares ordenados que aparecem aqui nessa relação são elementos do conjunto B. Tá? Então, tem essa coincidência aqui. Então, na primeira relação, os elementos de B são ordenadas. Na relação S, os elementos de B são as abscissas. Tá certo? Nós podemos representar, eu não falei isso ainda para vocês, vou falar isso agora, é que uma relação, se você quiser, você também pode usar flechas para dizer que dois elementos estão relacionados. Isso, para falar em composição de funções, composição de relações, isso é uma coisa interessante, essa notação ela é interessante, tá? Então, quando dois elementos estão relacionados, via uma relação, então nós vamos atribuir a eles uma flecha, como por exemplo essa daqui, ó, né? Como um está relacionado com o M pela relação R, então nós vamos colocar flecha. Aqui em cima, nós vamos colocar a letra R para dizer que eles estão relacionados pela relação R. Tá? Então, 1 está flechado com o M, 1 está flechado com o N, tá vendo? O 2 está flechado com o N, o 3 com o Q e o 4 com o P, certo? Então, em vez de você escrever essa relação dessa forma aqui, se você quiser, você também pode escrever a relação dessa outra, com essa notação de flechas aqui. Ela é mais visual, tá? Ela não é enxuta, você pode perceber que ela ocupa um grande espaço, mas ela é mais visual, eventualmente, do que a nossa relação lá de cima. O mesmo nós podemos fazer para a relação S, né? Então, nós temos o N está conectado com o 5, o N está conectado com o 6, o P está com o 8 e o Q está com o 7. Certo? Então, via um diagrama de flechas, é assim que você pode, se você quiser, você pode representar, então, uma relação. Tá? Agora, observe que nós podemos compor flechas. Tá? O que significa composição? Composição significa formação. Né? Na língua portuguesa, por exemplo, a composição ela é um artifício que se usa para formar palavras a partir de palavras conhecidas, tá certo? Então, nós vamos usar esse artifício, essa ideia de composição que se usa lá na língua portuguesa, que é obter palavras a partir de palavras conhecidas, né? Como, por exemplo,
beija-flor, né? Então você tem beija, você tem flor. Então, quando você faz a composição dessas duas palavras, dá beija-flor, e isso significa um pássaro, né? Que tem a sua lógica, né? Aqui também, né? Olha só, como que nós vamos compor essas flechas? Pensa comigo, ó. Está relacionado com o M pela relação R. Quando você olha aqui para a relação S, o M não está relacionado com ninguém. Então não tem como você pegar flechar com o M, e o M não está flechado com ninguém. Então você deixa o M quieto. Agora vamos olhar para para estar relacionado com o N. Ó, está relacionado com o N pela relação R. Agora você olha para aqui para a relação S, o N está relacionado com o 5 e o N está relacionado com o 6. Então percebe, ó, você pode conectar com o N você pode conectar aqui com o N, tá? É a mesma pessoa. Como esse N está conectado com o 5, então você pode conectar com o 5 via uma nova flecha. Percebe que essa flecha aqui ela é maior do que as flechinhas de cima, porque houve uma junção de duas flechas. Houve uma composição, houve uma justaposição das flechas, tá? Então, conectamos essas duas flechas aqui, né? O N está fazendo papel de meio campo aqui, né? Então, nós conectamos essas duas flechas, obtivemos uma flecha grandona, tá? Isso só simbolicamente, tá? Mas o N, aqui pela relação S, ela também está relacionado com o 6. Então, você pode conectar com o N. Uma vez que o N está conectado com o 6 pela relação S, então você pode criar uma flechona do 1 até o 6. Então, você pode criar essa flecha ali, tá? E conecta o 1 com o 6. Agora, vamos olhar, ó, agora o 2 está relacionado com o M. O M não está relacionado com ninguém aqui na relação S, não tem nenhuma flecha que parte do M, então nós vamos deixar isso quieto. Agora vamos para o 3. Ó. O 3 está relacionado com o Q, e quando você for olhar aqui ó, na relação S, o Q está relacionado com o 7. Então nós vamos compor essa flecha com aquela flecha lá, e nós vamos ter uma flecha que vai do 3 até o 7. Então, temos essa flechada aqui, tá? Agora, o 4, observe, o 4 está relacionado com o P, pela relação R, e depois o P está relacionado com o 8, pela relação S. Então, aqui nós podemos de novo compor essas duas flechas, uma vez que o fim da primeira flecha é o início da segunda flecha, né? Então, nós podemos fazer uma justa posição aqui, e nós vamos obter uma flecha que vai do 4 até o 8. Tá? Como há essas flechas, né? O final da primeira flecha, quando ela coincide com o início da outra flecha, então nós podemos flechar o primeiro elemento com o último. Que é exatamente o que está acontecendo aqui com o N, por exemplo. Está flechado com o N, então o N é o fim da primeira flecha, mas o N é o início de duas flechas aqui na relação S. Então nós podemos criar uma flecha do 1 até o 5 e uma flecha do 1 até o 6, usando o N como se fosse um meio campo, usando ele como uma conexão. Tá? Então isso é o que significa composição. A partir dessas novas flechadas, a partir dessas novas flechas que nós conseguimos, nós podemos então definir a seguinte relação que vai do A para o C. Observe, ó, esses números que o início de cada flecha, no início de cada flecha tem elementos do conjunto A. Na parte final de cada flecha, na ponta de cada flecha, ó, tem elementos do conjunto C. Então nós podemos definir uma relação que vai de A para C, que relaciona 1 com o 5, 1 com o 6, 3 com o 7 e 4 com o 8. Tá? Então o que nós fizemos aqui? Nós pegamos duas relações conhecidas, uma de A para B, outra de B para C, e nós criamos, então, uma relação que vai de A para C. Né? Usando o quê? Usando essa noção de justaposição. Né? Que o final de uma flecha, quando coincide com o início de outra flecha, então nós criamos uma flecha do início da primeira para o fim da segunda flecha. Tá certo? Isso é o que a gente chama, então, de composição de RS. Tá certo? Definição, é o nome que se dá. O nome composição vem lá do português, né? Lá no português, essa operação, né, entre palavras chamada composição é quando você obtém novas palavras a partir de duas palavras conhecidas, certo? Então, a definição formal de composição é a seguinte, né? Então, seja F uma relação de A em B e S uma relação de B em C. A relação composta de A em C é o conjunto de todos os pares ordenados do tipo x, z, pertencentes ao A cartesiano C, tais que existe um y satisfazendo o seguinte: x está relacionado com y e y está relacionado com z. Ou seja,
sempre que você tem x relacionado com y e y relacionado com o z, então você pode, nós vamos relacionar o x com o z, tá certo? Isso vai criar um novo par, esse par nós vamos colocar na relação composta de A com C. A notação para composição é de R com S, é essa daqui, ó. Primeiro, ó, nós vamos aplicar, ou nós vamos olhar para a relação R, e depois nós vamos olhar para a relação S. Então, é S composta com R. Observe, a R vai de A para B, a S vai de B para C. Então, primeiro eu vou olhar para a relação R, vou ver o X está relacionado com quem, tá? Via relação R, e aí depois eu vou ver com quem o tal do Y está relacionado lá via relação S, tá certo? Então, primeiro R, depois S. É igual a função. Função também é assim. Função lá do cálculo, que você já deve ter visto, também é assim. Tá? Então, em símbolos, a relação composta S com R, ela é definida como sendo os pares ordenados do tipo XZ, pertencentes ao A cartesiano C, tais que existe um Y em B, satisfazendo X está relacionado com Y e Y está relacionado com Z. Ou seja, na nossa composição, só vão ter aqueles pares ordenados X, Z, em que o X está relacionado com um certo Y e o Z está relacionado com o mesmo Y. Tem que ter um Y que faz a conexão, que faz o meio campo de ligação entre o X e o Z. Tá certo? Só esses pares ordenados é que nós vamos colocar na nossa relação composta. Se nós olharmos lá para o nosso exemplo, foi exatamente isso que nós fizemos, né? Nós olhamos, um está relacionado com o M. Então, podemos olhar aqui em cima, podemos até esquecer essas flechas. Um está relacionado com M, beleza. Olha aqui embaixo, M está relacionado com quem? Com ninguém. Ah, então o 1 não vai ser conectado com ninguém via o M. Ah, mas espera lá, um tá relacionado com o N, aqui pela relação R. Ah, beleza. O N, aqui na relação S, tá relacionado com quem? Está relacionado com o 5 e está relacionado com o 6. Opa, tá vendo aqui, ó? O N pode fazer papel de meio campo e relacionar um com o 5 e um com o 6. Então, um 5 e um 6 são pares ordenados que vão na nossa relação composta, tá? Depois nós vamos para o outro par aqui, o 2M. O M aqui não está relacionado com ninguém aqui embaixo, então o 2 não vai estar relacionado com ninguém via esse par 2M. Vamos para o par 3Q, né? O 3 está relacionado com o Q. Quando nós olharmos aqui embaixo, ó, o Q está relacionado com o 7. Então, existe para esse par aqui, ó, X e 7, 3 e 7, nós podemos relacionar eles na composta. Porque existe um elemento chamado de Q, tal que 3 está relacionado com Q e Q está relacionado com o 7. Um via a relação R, outro via a relação S. Tá? Depois o 4P, o 4 está relacionado com o P está relacionado com o 8. Então, nós podemos relacionar o 4 com o 8 na composta, porque existe um Pzinho, tal que 4 está relacionado com o P e o P está relacionado com o 8. Beleza? Então, isso que nós fizemos aqui, essa ideia de flechar, de flechas, está de acordo, é uma boa forma de você compor funções usando, então, a nossa definição. A nossa definição, ela está de acordo com o que nós fizemos experimentalmente aqui. Beleza? Bom, vamos pegar agora uma relação definida sobre o conjunto A. Desculpa, são duas relações definidas sobre o conjunto A. Tá? Então, a relação R vai de A em a relação S também vai de A em A. A relação R é formada pelos pares 1, 1, 1, 2, 2, 2 e 2, 3. A relação S, 1, 0, 2, 1 e 3, 2. Certo? O conjunto A é esse daqui, 0, 1, 2 e 3. E aí nós podemos compor, nós podemos fazer a composição, por exemplo, de S com R. Tá? Por quê? Porque o conjunto de partida da R é o A. O conjunto de chegada da relação R é o A também. O conjunto de partida da S é o conjunto A. O conjunto de chegada da relação S também é o conjunto A. Né? Então, o conjunto que faz o meio campo aqui é igual, todos os conjuntos são iguais, A, B, C são iguais, todos iguais a A. Então, beleza, nós podemos compor S com R. Então, nós vamos olhar, 1 está relacionado com 1, e aqui o 1 está relacionado com o 0. Então, 1 está relacionado com 0 na composta. Então, esse aqui está superado. Agora, vamos para o 1, 2. Observa, 1 está relacionado com o 2 está relacionado com 1. Opa, então eu posso relacionar 1 com 1. Tá lá.
O 2 está relacionado com o 2. Olha aqui embaixo, ó, o 2 está relacionado com 1. Opa, então eu posso relacionar o 2 com o 1 pela composta. Olhe para o outro, 2 está relacionado com 3. Olha aqui embaixo, 3 está relacionado com 2. Opa, então eu posso relacionar o 2 com o 2 pela relação composta. Certo? Nós também podemos formar a composição R com S. Observe, S vai de A para A e a R parte do A e chega no A. Tudo é igual. Então, quando você tem duas relações sobre o mesmo conjunto, de A para A, de X para X, de Y para Y, de B para B, tanto faz. Se você tem duas relações desse tipo, então você pode fazer a composição de um lado, S composta com R ou R composta com S. Tem que tomar cuidado, vamos voltar para o nosso exemplo, que isso nem sempre pode ser possível. Tá? Então, por exemplo, aqui você pode compor, você pode compor R com S. Então, S composta com R. Você pode aqui fazer S bola R. Mas você não pode fazer R bola S. Né? Porque o N está relacionado com 5. Né? N está relacionado com 5. Esses conjuntos são diferentes. Aqui não tem 5. Certo? Então não dá para compor S com R. Desculpa, R com S. Tá? Aqui dá. Como os conjuntos são iguais, aqui dá para fazer as duas composições. S com R e R com S. Então vamos lá. Vamos olhar agora para a relação S primeiro. Tá? 1 está relacionado com o 0. Você olha aqui em cima, o 0 não está relacionado com ninguém. Então, com esse par aqui, você não relaciona 1 com ninguém aqui em cima. Vamos para o 2. O 2 está relacionado com o 1 pela relação S, mas o 1 está relacionado com o 1 e o 1 está relacionado com o 2 aqui em cima. Então, nós podemos relacionar o 2 com o 1 e o 2 com o 2 na composta R bola S. Certo? Depois, o par 3, 2, o 3 está relacionado com o 2 na relação S. Nós vamos olhar aqui em cima na relação R, 2 está relacionado com o 2 e o 2 com o 3. Opa! Então, eu posso relacionar o 2 com o 2 na composta e posso relacionar o 3 com o 3. Tá certo? Isso, então, me dá as duas compostas. Além de não ser possível, em geral, você fazer a composição de qualquer jeito, tem que tomar cuidado, o conjunto de partida, o conjunto de chegada da primeira relação tem que ser o conjunto de partida da segunda, esse cuidado você tem que ter. Mas quando você não precisa ter esse cuidado, quando os conjuntos são todos iguais, pode acontecer que quando você compor S com R e R com S, te dá duas relações completamente distintas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Essas duas relações, elas não são iguais, elas são distintas. Esses conjuntos são distintos e, portanto, as relações são completamente distintas. Certo? Bom, mais um exemplo, então. Vamos lá. Conjuntos A, B e C, definidos dessa forma. 1, 3, 4, 2, 3, 5 e 3, 6, 7, 3, 6, 8 e 10. Nós temos essas duas relações aqui definidas, né? A relação R, ela vai de A para B. Então, ela vai de A para B. E ela é composta pelos pares ordenados x, y, em que x mais y é maior que 5. Ou seja, só estão relacionados os elementos aqui, de A e de B, se a soma deles superar 5. Então, 1, por exemplo, não está relacionado com o 2, porque 1 mais 2 é 3, 3 não é maior que 5. 1 não está relacionado com o 3, porque 1 mais 3 é 4, 4 não supera 5. Mas o 1 está relacionado com o 5. Por quê? Porque 1 mais 5 é 6, 6 supera 5. Tá? O 3 não está relacionado com o 2, 3 com 2 não há relação, porque a soma deles é 5, que não supera 5, é igual a 5, mas não supera. Mas o 3 está relacionado com o 3 e o 3 está relacionado com o 8. O 4, por outro lado, está relacionado com todo mundo, porque 4 mais 2 é 6, 4 mais 3 é 7, 4 mais 5 é 9. Então, todas essas somas superam 5. Tá? Então, o 4 está relacionado com todo mundo. Então, beleza. Agora, vamos à nossa relação S. Observe, a relação S ela vai de B para C. Então, ela vai de B para C. E ela fala o seguinte, quais são os pares ordenados que estão nessa relação? São aqueles em que a ordenada é múltiplo da abscissa. São aqueles pares XY em que
YZ, em que o Y é múltiplo de Y. O Z é múltiplo de Y. A ordenada é um múltiplo da abscissa. Então você pode olhar para cá. Ó, a ordenada são elementos de C. Então, quando que dois elementos vão estar relacionados? Quando os elementos de C, quando o elemento de C for um múltiplo do elemento de B. Então vamos olhar, ó, o 3 é múltiplo de quem? É múltiplo de 3. Ó, então o 3 pertence. Olha o 6. O 6 é múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 3. Então o 2, 6 e o 3, 6 fazem parte da relação S. Tá? Sempre a ordenada tem que ser múltiplo da abscissa. E a ordenada nós estamos pegando em C, a abscissa nós estamos pegando no B. Agora vamos para o 8. Ó. 8 é múltiplo de 2, então o 2 está relacionado com o 8. Tá? O 10 está relacionado com o 2, então o 2 está relacionado com o 10, desculpa, 2 está relacionado com o 10, porque 10 é múltiplo de 2, e o 5 está relacionado com o 10, porque o 10 é múltiplo de 5. Então essas são as duas relações R e S. Qual é a composição que nós podemos fazer? S com R ou R com S? Agora nós podemos compor S com R. Primeiro nós aplicamos R e depois nós aplicamos S. Então nós temos S bola R. Quem que são os elementos dessa relação composta aqui? São aqueles pares ordenados XY, pertencentes a cartesiano C, tais que existe um Y em B, satisfazendo X está relacionado com Y pela relação R e Y está relacionado com Z pela relação S. Né? Então são os pares ordenados do tipo XZ que satisfaz isso daqui. Ou seja, na composta estão os pares ordenados do tipo XZ, pertencentes a cartesiano C, tais que existe um Y em B, satisfazendo X mais Y é maior que 5 e Z é múltiplo de Y. E aí você fica doido, e você fala assim, mas como que eu vou saber quando que dois elementos estão relacionados? Será que o 1 está relacionado com o 3? Bom, você tem que achar um Y, tal que X mais Y é maior que 5, e Z é múltiplo de Y. Cara, isso é muito difícil. Como aqui você está trabalhando com relações pequenininhas, escreva elas. Escreva as relações. Escreva a relação R, escreva a relação S. Nós já fizemos isso há alguns minutos atrás, né? Quando nós apresentamos a R, ó, nós falamos, ó, 1 está relacionado com o 5, porque a soma é maior que 6, maior que 5. O 3 está relacionado com o 3, porque a soma deles é maior que 5, e assim por diante. Né? Então escreve as duas relações. Você vai compor S com R, então vai lá. 1 está relacionado com o 5. Aqui embaixo, o 5 está relacionado com quem? Com o 10. Opa, então, ó, tá vendo? Ó, o fim a ordenada desse par aqui é a abscissa desse par aqui. Então, eu posso compor 1 com 10. Posso fazer esse par ordenado 1 com 10. Só. Com esse par aqui, só dá para fazer isso. Agora, vamos para o 3, 3. Ó. 3 está relacionado com 3. E aqui o 3 está relacionado com 3. Então, eu posso pegar o primeiro 3 e relacionar com o segundo 3 daqui. Tenho o par 3, 3. Mas também, ó, 3 está relacionado com 3 e o 3 está relacionado com 6 aqui embaixo. Então, eu posso pegar esse 3 e relacionar com esse 6 aqui. Porque nós temos aqui o 3 fazendo o meio campo. Então, 3 com 6. Agora vamos... E é só, né? Com esse parzinho aqui é só. Agora vamos para o 3, 5. Ó. O 3 está relacionado com 5 e aqui o 5 com o 10. Então, eu posso relacionar o 3 com o 10 na composta. E só. Com esse par é só. Agora vamos para o 4, 2. Olha para esse par aqui. O 4 está relacionado com o 2. Aqui embaixo, o 2 está relacionado com 3 elementos. Então, eu posso relacionar o 4 com o 6, o 4 com o 8 e o 4 com o 10. Só usando esse parzinho aqui. Né? E é só. Aí vamos para o próximo parzinho, que é o 4, 3. Então, olha para o 4, 3. Ó. 4 está relacionado com 3, 3 com 3 e o 3 com 6. Então, eu faço 4 com 3 e 4 com 6. Né? E, por fim, vou no último par aqui. Ó. 4, 5. O 4 está relacionado com 5. Nessa daqui de baixo, o 5 está relacionado com o 10. Então, eu ponho o par 4, 10. Tá certo? E acabou. Tá? Então, esses são todos os elementos que estão na nossa composta. Então, quando os conjuntos são pequenos, né, igual esses aqui, fica
um pouco mais tranquilo. Você escreve todos os elementos das duas relações e faz as composições. Nem sempre é tão fácil assim. Algumas vezes você tem que ter um pouco de sorte e observar o seguinte. Tá vendo que essas duas relações aqui, elas são definidas via uma proposição aberta, né? Cada uma delas é definida via proposição aberta. A proposição aberta na R é x mais y maior que 5. E na relação S, a proposição aberta é z ser maior do que y. Então são duas proposições abertas, tá certo? E aí você tem que é um negócio difícil, pode ser um negócio difícil. Mas algumas vezes pode ser mais tranquilo. Vamos pegar R e S, duas relações definidas em R. Então elas vão de R para R. A relação R, ela é definida assim, os pares ordenados reais, tais que x² mais y² é igual a 4. Né? Então os pontos, os pares que estão nessa relação aqui, são aqueles pares ordenados, ou são aqueles pontos do plano que satisfazem essa equação de circunferência aqui. Tá? Circunferência centrada na origem com raio 2. Beleza. A relação S são os pares ordenados YZ, pertencentes ao plano, ao R reais cartesiano reais, tais que Y mais duas vezes Z é igual a 1. Né? Isso aqui é uma reta. Tá? Uma reta. Então vamos lá. Como é que nós vamos compor S com R? Vamos usar a definição. S composta com R são os pares ordenados XZ, tais que existe um Y real satisfazendo X está relacionado com Y pela relação R e Y está relacionado com Z pela relação S. Ou seja, quem está na composta? São aqueles pares ordenados XZ, tais que existe um Y real satisfazendo x² mais y² igual a 4 e y mais 2z é igual a 1. Bom, aí você observa. Tá. Isso daqui, escrever que o y mais 2z é igual a 1, eu posso escrever assim, né? Posso escrever que y é 1 menos 2z. Eu só passei esse 2z para o outro lado com sinal de menos. Então eu posso escrever assim. Tá. Então agora você começa a observar. Quais são os elementos que fazem parte dessa composta? São aqueles pares ordenados XZ que satisfazem o seguinte. Existe um y real, tal que x² mais y² igual a 4, e y é igual a menos 2, y é igual a 1 menos 2z. Tá. Se o y satisfaz... Então, o y que você tem que encontrar tem que satisfazer as duas relações. Tá? Tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Se o y é igual a isso daqui, se o y tem que ser igual a isso, volta aqui, joga ele aqui. Joga ele nesse valor de y aqui. E aí você vai ter que a composta são os pares ordenados do tipo xz, tais que x² mais 1 menos 2z ao quadrado é igual a 4. Tá? É exatamente isso que você faz quando você compõe funções. Quando você compõe funções, você está fazendo exatamente isso. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Chegamos aqui no slide 7 de 7. Composição de relações tem muito a ver com aquilo que você já viu de composição de funções. Tá? Só que aqui nós demos uma roupagem um pouquinho diferente. Vimos via pares ordenados, via flechinhas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.